E hoje nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que é veterinária, teve o seu diagnóstico de autismo. Vamos ver se eu acerto que falou o nome. Carolina Lomovtov, Isso certo? mesmo. Carol, boa tarde, é um prazer tê-la no Espaço da Inclusão, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, o prazer é meu. Carol, primeiramente, fala pra gente, eu vou pedir primeiro, antes de fazer a pergunta, se possível, como nós temos vários ouvintes com deficiência visual, se você pode fazer a sua descrição. Tá bom, eu tenho 1,80 m de altura, meu cabelo ele é curto, mais ou menos na altura do meu queixo, e eu tenho cabelo colorido, toda semana eu troco de cor, atualmente tá rosa e branco. Eu tenho olho claro, azul e muita tatuagem. Eu sou um pouco Quantas, mais ou viciada menos? eu sou viciada em cultura japonesa, é o meu hiperfoco do autismo, então eu tenho muitos desenhos que eu desenhei da cultura japonesa e meu tatuador foi fazendo. Quantas, mais ou menos? Eu acho que agora eu tô com 31 tatuagens. Pelas barbas do profeta, 31 tatuagens, meu Deus. Na E tudo de barriga, cultura nos japonesa. braços, na perna, E tudo de cultura japonesa. 99% e os outros 1% são dos meus cachorros. Meu Deus. E essa história do cabelo, sempre você troca o cabelo de cor? É um hiperfoco também? Nos meus 14 anos, eu sempre gostei de ser um pouco diferente e é a forma que eu via de me expressar, né? Eu não podia fazer tatuagem na época, minha mãe não deixava eu fazer piercing, então pintar o cabelo foi uma forma de me expressar e meio que virou minha personalidade. Então é uma coisa que eu carrego com muito carinho, assim, eu sempre tô mudando. Me faz me sentir bem, sabe? Então, desde os 14, você já trocou de cor, então, várias vezes, então. Já faz 10, uns 15, quase 15 anos já que eu troco de cabelo. Acho que não teve nenhuma cor que eu não tive. Já tive arco-íris com mais de 8 cores diferentes, já tive com 14 cores diferentes. E sua família, como que reage em relação a isso? Quando eu fiz 14 anos foi um pouco de um baque, porque eu falei pra minha mãe que eu ia fazer luzes e ela deixou eu fazer luzes. Só que daí eu convenci a cabeleireira a platinar meu cabelo. E aí quando eu cheguei em casa eu tava com o cabelo todo branco. Minha mãe ficou um pouco chocada, mas depois ela já se acostumou. Eu expliquei pra ela que era uma vontade que eu tinha sempre, assim, e ela sempre me auxiliou. Ela falou só que ela nunca ia meio que gastar com isso. Então eu sempre me virei pra comprar as coisas e fazer. Mas a minha família hoje em dia acha engraçado. Eles falam que eu sou a pessoa diferente da família. Imagino. Agora, cara, a sua diagnóstico de autismo foi já na fase adulta ou você tem isso desde criança? Infelizmente, foi só na fase adulta. A hipótese foi levantada quando eu tinha. Hoje em dia vou fazer 28 anos agora Eu tenho 28 anos, eu vou fazer 29 em fevereiro. E eu tive a hipótese primeira com 21 anos, mas só fechou o diagnóstico mesmo com laudo neuropsicológico e neurologista, tudo juntinho, quando eu fiz 24 anos. E por que você acha que levou tanto tempo para você ter o seu diagnóstico? Eu acho que falta de esforço da minha família, na verdade, não foi, porque eu sempre tive muita ansiedade, muitos toques, muitas peculiaridades, e os profissionais que me atenderam ao longo da vida, eles falavam que eu tinha transtorno de ansiedade, depressão, crise de pânico, e aí foram me dando cada vez mais remédios. Chegou uma época que eu estava tomando 9 remédios diferentes para vários transtornos. Então, eu acho que foi um erro de diagnóstico mesmo. Eu acho que não foi tanto desleixo da minha família em si. Eu acho que foi falta de observação dos psiquiatras que eu passei ao longo da vida. E aí, somente com 24 anos você fechou o diagnóstico. O que representou para você isso? Foi um alívio, assim, é meio clichê falar isso, mas hoje em dia a gente sabe que o diagnóstico em mulheres é muito mais difícil do que em homens, né? Porque os sinais são bem diferentes. E eu sempre fui chamada de esquisita, de estranha, de grossa, de rude, de ignorante. E na minha cabeça, quando eu falava coisas diretas e coisas racionais, assim, eu não queria magoar as pessoas, mas era algo que pra mim era normal, assim, eu não tava atacando ninguém, né? Então, eu tive muito problema ao longo da vida com a forma que eu falava as coisas, as pessoas interpretarem. E quando eu li mais sobre o autismo, quando eu conversei com o meu neurologista sobre isso, eu entendi que, na verdade, entra naquela questão da literalidade, naquela questão da falta de conseguir medir as palavras, vamos dizer assim, dependendo da situação, e que não é algo que eu faço por ser uma pessoa rude ou mal educada. Às vezes eu só não consigo ler o ambiente de forma suficiente para me adequar ao que a pessoa espera que eu fale, né? E acaba falando de uma forma um pouco mais diferente.
Então, para Ó, mim foi muito bom porque eu parei de me sentir mal, de me culpar por essas coisas. E as pessoas também que convivem comigo hoje conseguem me compreender melhor, eu acredito, e não ficam também tristes quando acontece algum episódio assim. quando você teve o seu diagnóstico, você já era formada em veterinário ou isso aconteceu depois? Eu já era formada, eu me formei 2 anos antes do que geralmente as pessoas se formam, porque eu também fui diagnosticada com altas habilidades agora também na vida adulta, e na infância eu pulei 2 séries. Então eu terminei a faculdade 2 anos antes. Então, por conta disso, eu já era formada. E nos últimos 2 anos da faculdade, eu fiz com uma autorização da reitoria da faculdade com o meu psiquiatra para eu fazer em casa. Aí eu ia na faculdade só fazer as provas, porque eu estava tendo muita crise de pânico, muita gente, as salas foram diminuindo de tamanho, né, conforme foi passando o semestre, porque os alunos foram saindo, e aí parecia que as pessoas ficavam cada vez mais amontoadas e mais barulhentas, e eu comecei a ter um pouco de problema com isso. Ainda não tinha diagnóstico, e daí me falaram que eu estava tendo crise de pânico. Então, os 2 últimos anos da faculdade eu fiz acreditando que eu era depressiva e que eu tinha crise de pânico mesmo. E como que foi para você naquela parte que os alunos criam os ratinhos, depois tem que matar para ver a questão se tem coragem mesmo? Como foi essa parte para você? Na medicina veterinária, a gente não faz isso. Quem Ah, tá. faz mais essa parte é o pessoal de biomedicina, o pessoal de farmácia, de fisioterapia, que quando vai fazer algum tipo de projeto, de pesquisa, de iniciação científica, ou TCC, tem que fazer esses estudos, né, nos ratinhos e em algum momento, na maioria das vezes, perde vários ratinhos, às vezes tem que sacrificar eles. Mas na VET em si, eu não teve nada no meu currículo disso, no meu currículo da faculdade. A gente não fez nada parecido. E eu também não participei de nenhuma iniciação científica que envolvesse nenhum estudo em cobaia. Então eu não participei dessa parte. Mas a morte para mim sempre foi um assunto muito tranquilo quando ela é inevitável. Então, quando ela é inevitável para você, não tem nenhum tipo de problema. Eu fico, às vezes eu preciso fazer eutanásia, né, nos meus pacientes, dependendo do quadro que eles chegam ou de como eles evoluem. E é algo que eu fico profundamente triste em fazer, mas o que eu consigo me apegar muito também é na minha religião. Eu sou um bandista, então eu acredito que esses seres eles têm um ciclo de vida evolutivo e eu acredito que eu estou só fazendo parte de uma etapa desse ciclo deles. Então, se é inevitável e se é melhor para o animal, é algo que me entristece fazer, não jamais ficarei feliz com isso, mas é algo que hoje em dia eu sou bem conformada com o ciclo da vida mesmo, né? Nascer, crescer e morrer. Geralmente, muitos autistas se apegam muito com essa questão de animais, né? Alguns são adestradores, inclusive, veterinário, particularmente, você é a primeira pessoa que eu conheço, que eu estou entrevistando. Na sua opinião, a que se deve isso? Desde quando eu fui pequena, sempre foi muito difícil interagir com pessoas da minha idade. Eu acho que primeiro porque por ter pulado algumas séries, eu sempre estava na turma errada. Então, a minha cabeça não acompanhava os assuntos das turmas que eu estava, né, conforme eu fui crescendo. E também eu nunca fui muito boa de puxar conversa aleatória ou de manter uma conversa a partir do momento que eu me desinteressava. Então, sempre foi muito fácil para mim ficar com os animais porque eu acho que eu sou muito boa em analisar padrão de comportamento. E os animais, eles comunicam muito dessa forma, com padrão de comportamento, né? Vamos supor, os lobos têm uma forma de se comunicarem, os pássaros têm uma forma de se comunicar, e é sempre muito gestual. Então, eu sempre tive muita facilidade de ter esse tipo de, entre aspas, vamos dizer assim, troca de comunicação com eles. Para mim, na minha cabeça, foi sempre como se eu conseguisse entender eles e eles também conseguiam me entender. Hoje, como veterinário, eu tenho mais conhecimento ainda dessa parte de comportamento, então hoje eu acho que isso é até um pouco mais fácil do que quando eu era criança. Mas a questão da veterinária em si, eu decidi ser veterinária num dia que eu estava voltando da escola, eu tinha 3 anos, estava voltando da pré-escola, e o meu avô ele sempre assistia o Jornal Nacional, que passava, né, na televisão todos os dias, horário bonitinho. E na época, 1999, os anos 2000, não tinha muita censura na televisão. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, na sala, estava passando uma reportagem de um cachorro
que um homem tinha chegado em casa exausto, não lembro se ele também era veterinário, médico, mas eu sei que ele trabalhava com coisa de plantão e que ele estava muito exausto, ele tinha um Rottweiler, e o Rottweiler ele tinha ficado uns 2 dias que ele estava de plantão sozinho em casa, então o cachorro estava latindo, o cachorro queria atenção, ele colocou o cachorro para fora de casa, assim, na garagem, e o cachorro não parou de latir. E aí mostra, assim, na TV, esse cara colocando esse cachorro numa caçamba de uma caminhonete, indo até um posto de gasolina. Ele compra um galão de gasolina, joga no cachorro e taca fogo no cachorro, né? E isso apareceu na televisão, assim, o cachorro gritando e a cena toda. E para mim aquilo foi muito chocante, eu comecei a chorar, eu tive pesadelo por muito tempo. Do nada eu lembrava dos sons do cachorro, eu entrava, assim, em crise. E aí, em uma dessas noites que eu não conseguia dormir, que eu acordava chorando do nada, que eu lembrava disso, a minha mãe um dia virou para mim e ela me explicou que todas as pessoas nascem com uma missão, com um propósito espiritual. Minha mãe é espírita, né? E que se aquela situação me incomodou tanto e se eu estava tão triste toda vez que eu pensava naquele cachorro, talvez eu devesse pensar, então, em vez de ficar triste, de que talvez no futuro eu devesse trabalhar para ajudar esses animais. Em vez de eu ficar só triste, eu poderia fazer alguma coisa. E foi aí que começou meu interesse sobre o mundo animal de fato. Ela começou a comprar livros infantis para mim, eu aprendi a ler com 4 anos. Então, eu lia historinhas com os animais de protagonista, eu tive a fase do dinossauro, que eu acho que todo autista tem fase de hiperfoco dos dinossauros. E quando eu tinha mais ou menos ali uns 7, 8 anos, eu comecei a ter um hiperfoco muito grande em biologia, tanto animal quanto humana. Eu era fissurada em biologia. E a minha mãe comprava umas enciclopédias de biologia para mim, humanas, que na época a gente morava numa cidade do interior de Santa Catarina. Eu acho que não devia ter biblioteca nem nada, então eu lembro que ela comprava umas enciclopédias antigas. E o meu passatempo era ficar lendo, assim, sobre doenças, sobre fisiologia. Depois ela me comprou a enciclopédia sobre os animais de fato, aí tinha todas as principais espécies de animais do mundo. Então, meio que foi crescendo, assim, dentro de mim isso até o ponto de eu virar veterinária. Hoje em dia, por você ser autista, sofre algum tipo de preconceito no seu trabalho como veterinária? Olha, eu não diria preconceito, mas eu já tive situações onde pessoas que sabiam que eu era autista tentaram se aproveitar de mim, assim, sabe? Usando esse meu lado mais de apego aos animais, como se eu fosse uma pessoa frágil, como se eu não fosse conseguir entender sarcasmo, mentiras, coisas nesse sentido, e essas pessoas tentarem causar essas situações, assim, mentir para mim coisas que aconteciam, que na verdade não haviam acontecido, tentar me fazer de louca, de tipo, você fez tal coisa mesmo que eu não tivesse feito, tentar me enganar com relação a salário, então sempre pedir um valor abaixo do mercado, achando que eu não ia conhecer o mercado, que eu não ia ter essa parte de inteligência emocional para a parte financeira. Isso eu já senti, mas abertamente alguém virar para mim e ser preconceituoso comigo nunca aconteceu. Pelo contrário, eu já tive pessoas que durante o meu atendimento, assim, se eu soltava que eu era autista ou elas percebiam de alguma forma, elas sempre achavam diferente e elogiavam, assim, falando, nossa, você é veterinária, né? Na cabeça ainda tem um preconceito de algumas pessoas de que autista todo mundo é nível 3. Então, autista, ninguém nunca vai conseguir ter responsabilidade, não vai conseguir viver sozinho, não vai conseguir trabalhar, ter uma carreira, ser bem-sucedido. Então, eu acho que as pessoas, elas mais ficam surpresas do que elas falam coisas ruins. Você tem animais e quais os animais que você tem? Eu tenho 3 salsichas, que é o meu vício, eu sou viciada em salsicha, 3 dachshunds, e eu tenho um vira-lata. Eu tenho 4 cães. Então sua casa é enorme. É nada, eu moro num apartamento. Os salsichas, eles gostam de dormir o dia todo, e o vira-lata, ele é super bobão também, ele também não gosta muito de sair, isso eu dei sorte. Eles, na verdade, é o contrário, quando a gente sai com eles, eles ficam desesperados, puxando, assim, pra voltar pra casa, porque às vezes eu acho que eles são muito parecidos comigo, e eles também não gostam muito de barulho, de lugar que tem muita gente. Então eu acredito que eles se sintam bem seguros em casa, e a gente faz bastante atividade aí dentro de casa para compensar essa falta de saídas, vamos dizer assim. A gente trabalha bastante a questão da mordedura, do trabalho
da exaustão emocional também deles, não só a física, trabalhar também a parte mental. E ele Você vive também com a tomou sua um mãe hoje em CBD. dia? Não, eu moro sozinha desde os meus 19 anos, que foi quando eu me formei. Tem muito não, mas alguns autistas que têm o famoso cão de assistência, o cão de serviço, depende de como fala. Em algum momento você já passou pela sua cabeça isso? Nossa, era o meu sonho. Eu queria muito ter a parte monetária para conseguir adestrar um dos meus ou participar de algum programa que adestrasse e me entregasse, né, um cão de suporte. Mas o meu vira-lata, que é o meu mais velho, ele meio que é o meu cão de suporte, é meio bizarro, ele consegue perceber quando eu começo a entrar em crise de ansiedade, eu acho que ele consegue perceber ataque cardíaco, consegue perceber mudança de comportamento. Então ele vem, ele deita em cima de mim para fazer pressão em cima de mim. Não sei se talvez inconscientemente eu ensinei ele a fazer isso, mas ele deita em cima de mim para fazer aquela pressão que dá conforto. Quando às vezes eu tô me machucando, os meus salsichas e ele também, eles vêm, colocam a cabeça em cima da minha mão, tipo, para de se machucar, sabe? Para desviar a atenção. Então eu acredito que a gente meio que formou uma alcateia aqui que se ajuda, mas eu gostaria de ter um cão realmente treinado e especializado nisso. Eu acho que ia ser muito bom para minha saúde mental e para eu conseguir fazer mais coisas por mais tempo fora de casa. Porque tem uma hora que eu chego numa exaustão mental, assim, em eventos ou em passeio, em lugares que eu gosto de ir, que se eu tivesse com algum dos meus cachorros, eu tenho certeza que eu ficaria muito mais calma. Então, sempre que eu posso, eu vou em um lugar pet friendly para levar eles. Mas quando não é, por exemplo, se alguém vai fazer aniversário em algum restaurante que eu não posso levar, alguma coisa assim, tem uma hora que eu começo a ficar com vontade absurda de ir embora e de sair correndo. E um cão de assistência de verdade, com documentação, poderia entrar, né? Independente do local, ele pode acompanhar o tutor. Então, acho que seria muito interessante. Hoje em dia tem vários treinadores, né? Inclusive a Janaína, por exemplo, a Janaína Ganser, que faz esse trabalho, a Adriana, né? Adriana Torres, também, que inclusive também é autista. Tem outras pessoas também que fazem esse tipo de trabalho de cães para pessoas com autismo. Você falou das suas altas habilidades de superdotação. O que você faz, por exemplo, de altas habilidades? Quais são? Eu acho que a minha capacidade de raciocínio dentro da minha profissão ela é muito alta. Tipo assim, eu não tenho o autismo matemático, eu não consigo fazer super contas de cabeça, nem resolver super cubos mágicos, mas eu tenho uma capacidade de resolução de problemas e de resposta a problemas muito rápida. Então, a maior parte da minha formação acadêmica, eu sempre quis trabalhar em UTI, né? Medicina intensiva. E quando eu me formei, que eu de fato fui para essa área como veterinária, não como enfermeira, eu acho que isso foi uma boa carta na manga, porque eu conseguia pensar muito rápido e resolver o problema muito rápido e salvar os animais. Então, eu vejo que essa questão dos estudos, para mim, é uma facilidade. Assim, aprender coisas dos assuntos que eu gosto, para mim, é absurdamente fácil, mesmo que eles sejam assuntos muito complexos. E eu também estudei algumas línguas sozinha. Eu aprendi a ler e falar inglês muito cedo, com 5, 6 anos. Eu aprendi a falar também japonês sozinha, com mais ou menos 12, 13 anos. Eu já falava bastante coisa em japonês. Em 2023 eu fui para o Japão sozinha e a maior parte da minha comunicação lá eu fiquei fazendo em japonês. Então eu acho que a minha facilidade é com estudo na questão de ser autodidata. Eu não sou muito boa de aprender quando tem alguém me ensinando, mas se alguém me fornecer o material ou se eu encontrar na internet, eu consigo aprender muito rápido e com facilidade quase qualquer assunto que eu me Além do interessar. inglês e japonês, você sabe mais alguma língua? Português. Não, pois essa já é natural, essa não vale. Eu nunca tive interesse em mais nenhuma. Teve uma época que eu cheguei a ter um leve interesse em coreano, mas foi um interesse assim de 3 dias. Aí eu vi que né, não era bem o que eu queria, e aí eu parei de estudar. Não, vocês têm os interesse em umas línguas, coreano, eu já vi outros que têm interesse em mandarim, que é assim, fora de série, assim, é fora do comum. E você citou no começo da entrevista essa questão da maioria dos autistas ter um interesse em dinossauros. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que são algumas coisas estereotipadas que a maioria dos autistas passa. Interesse, por exemplo, por dinossauros, talvez por ser algo muito lúdico, mas que ao mesmo tempo é real. Então é uma coisa muito diferente da nossa realidade atual, que a gente consegue se aprofundar, e ao mesmo tempo é algo que realmente aconteceu, é algo cientificamente provado, né?
Então, eu tive, por exemplo, a fase dos dinossauros, aí eu tive a fase dos dragões, e foi muito difícil para mim conseguir me convencer de que dragões realmente não existiram, porque para mim era a mesma coisa dos dinossauros na minha cabeça. Eu acho que também essa questão que você falou agora em línguas diferentes, geralmente asiáticas, né? O mandarim, o coreano, o japonês. Eu vejo que muitas pessoas no espectro elas têm uma afinidade absurda com a cultura asiática, não só o Japão, a Coreia, mas com diversos outros países também da parte da Ásia. E eu não sei te dizer muito bem o porquê. Talvez seja porque a maioria de nós, a gente acaba sendo muito solitário e assistir anime, assistir filmes geek, jogar jogos online, a gente acaba um pouco se refugiando durante a adolescência ou o final da nossa infância ali nesse tipo de atividade e acaba desenvolvendo super interesses nisso, né? Então eu acho que é meio que comum, vamos dizer assim. Eu entrevistei uma menina esses dias também, ela é super dotada também, e o interesse dela é em animes também, ou nos interesses, Então. aliás. E você pensa em, agora que você já está formada, trabalhando, você pensa em ir embora para o Japão, já que você tem esse interesse pela língua também, e juntar uma coisa com a outra, o seu trabalho e a língua? O meu maior sonho sempre foi conhecer o Japão. Eu consegui fazer isso em 2023, eu fiquei lá um mês sozinha, mas com o conhecimento que eu tenho da cultura do trabalho de lá e da cultura mesmo pessoal das pessoas, a forma das regras da sociedade, as entrelinhas, tudo isso não é uma cultura que eu acho que seja saudável para mim. Então eu não moraria, não viveria no Japão, mas eu gostaria de poder ter um poder aquisitivo para viajar lá muitas e muitas vezes. Mas você não viveria lá por ser autista ou pela sua personalidade em geral? Pela minha personalidade em geral e pela forma com que eles veem muitas coisas, né? Eles são muito, ao mesmo tempo que é um país muito conhecido pela tecnologia, por ser muito para frente, você consegue fazer praticamente tudo numa tela. Também é um país muito preconceituoso com muitas coisas que fogem da minha linha de pensamento, né? Mais liberal, digamos assim. Além de você, você tem conhecimento de outros veterinários autistas? Deixa eu pensar. Não, que abertamente tenham falado, assim, que sejam colegas meus, assim, que conversem comigo, não, porém, é uma coisa que eu falo bastante no meu Instagram, né, sobre o autismo, e eu já tive muitos relatos de veterinários me mandando mensagem, se identificando com problemas que às vezes eu apresento nos meus stories, dificuldades que às vezes eu posto falando. Eu nunca tive nenhum convívio com essas pessoas, mas eu já li relatos delas porque elas me chamaram para conversar ou me falaram: Nossa, eu vi um vídeo seu falando exatamente a forma com que eu me sinto sobre algo e resolvi começar a investigar porque eu acho que eu sou autista. Então, nesses últimos 5 anos assim de Instagram, eu já passei por algumas coisas nesse sentido, de pessoas confirmarem seus diagnósticos, depois virem me contar, mas que sejam amigos meus, assim, eu não tenho ninguém para relatar. E eu sou muito ruim de nome, então também eu não lembro o nome dessas pessoas. Eu E sou o, muito or- ruim de nome e de rosto. e o orgulho autista? Você se sente, tem orgulho de ser autista? Eu acho que se eu falasse que eu tenho orgulho de ser autista, eu estaria dizendo que eu não sou normal perante os aspectos da sociedade. Então, eu não diria que eu tenho orgulho de ser autista. Eu diria que é algo que eu simplesmente acho como uma coisa comum, que faz parte de mim, que não é nada extraordinário nem nada ruim. Então é só uma coisa que pra mim é só eu, é a forma que eu sou, sabe? Pra mim não penso nada muito além disso. Você pensa, além de ser veterinária, de atender clinicamente, você pensa também em um dia dar aula para futuros veterinários? Eu já faço isso há 3 anos. Eu tenho o meu curso de cannabis medicinal para veterinários e eu já formei mais de 500 alunos no curso que eu criei. Mas dar aula em faculdade, não, porque eu acho que eu não aguentaria essa questão toda do barulho, do local fechado, de ter que lidar com toda essa parte administrativa, vamos dizer, né, de ser um funcionário de uma faculdade. Eu acho que eu não conseguiria lidar muito bem com essas coisas todas, essas regras todas. Mas dar aula online eu já faço. Vai ter uma turma agora que eu vou dar uma aula também de uma pós-graduação, mas vai ser online também, uma aula só. Isso eu já gosto de fazer já.
Essa questão da cannabis em animais, ela é liberada ou tem toda essa burocracia que tem para humanos? Literalmente até dia 26 de novembro, a gente estava num limbo e ontem foi publicada oficialmente uma resolução da Anvisa com o Ministério da Agricultura legalizando o uso veterinário. Então acabou de ser oficialmente legalizado. Mas há muita procura de mesmo os donos dos animais procurando veterinários para aplicação da cannabis, alguma coisa assim? Hoje em dia eu só trabalho com isso, 100% dos meus atendimentos são só de cannabis. Vez ou outra aparece alguma coisa de silvestres, que eu tenho pós em silvestres, ou alguma coisa de clínica geral de algum paciente que eu já atendo cannabis, por exemplo. Mas hoje a minha carreira ela é totalmente focada nesse mundo da cannabis. Então, para mim, pelo menos, chega um bom fluxo de pessoas buscando esse tipo de tratamento, essa terapia alternativa, né? Desculpa a minha ignorância, mas nesse caso do cannabis, você aplica em quem? Em cães, em gatos, em quais tipos de animais? Todos os tipos. Eu fiz a pós-graduação em silvestres para entender melhor como que era a fisiologia desses animais para eu também poder trabalhar com eles. Então eu tenho paciente que é pássaro, porquinho da Índia, twister, que é rato, gato, tem um cavalo que é paciente meu, cachorro, dá para trabalhar com qualquer tipo de animal. A gente entende que os mamíferos, os répteis, os peixes, todos eles possuem um sistema fisiológico dentro do corpo que chama sistema endocannabinoide, que é o sistema que tem os receptores que vão se ligar nas moléculas de cannabis. Então, todos esses animais têm algum tipo de benefício com o uso da cannabis. Qual o animal, assim, mais diferente que você já atendeu? Assim, aquele que você fala, não, esse aqui eu achava que eu nunca ia atender. Um cavalo, por incrível que pareça. Pode parecer um animal, assim, muito simples para muita gente, só que eu nunca gostei de clínica de grandes. Eu nunca fui em nenhuma aula prática, inclusive de clínica de grandes. Eu sempre foi algo que para mim nunca, jamais passaria na minha vida, seria atender qualquer tipo de problema de cavalo. Mas eu atendi um cavalo que tá com um tumor no olho e tava com muita dor, e aí a gente entrou com o tratamento em conjunto da médica dele mesmo, né, especialista em animais de grande porte. Eu acho que foi o animal mais diferente da minha vida, assim, que eu atendi. Mas pensando em outras pessoas, eu acho que seria uma tartaruga, pensando em questão de cannabis, que as pessoas provavelmente não linkariam, né? Eu acho que elas ficam bem surpresas quando eu falo que eu já atendi uma tartaruga para tratamento de cannabis. Nossa, uma tartaruga, meu Deus, um cavalo e uma tartaruga, você se superou. Eu fico imaginando, o cavalo, durante um tempo eu fiz ecoterapia, né? Eu acabei fazendo ecoterapia na minha vida e confesso que, como deficiente visual, tem uma certa hora que você acha que você vai cair de lá de cima, assim, é um tanto quanto é legal, mas é desafiador. Sim. Minha mãe, ela é fisioterapeuta e ela trabalhou um tempo com ecoterapia com deficientes também, todos os tipos de deficiência intelectual e física. E eu lembro que, como eu gostava muito de animais, ela me levava junto, era no interior, assim, de São Paulo, então não era tão rigoroso com relação a isso, deixavam ela me levar. E eu lembro que, assim, ou eu tava nas baias com os cavalos aleatórios das pessoas que alugam as baias diárias, assim, sabe, para deixar o cavalo lá, ou eu tava cheia de feno com um cavalo aleatório, ou às vezes ela me deixava ficar puxando o cavalo. E aí eu lembro que tinha que dar um número de voltas certinho no pátio com o cavalo, tinha o tempo certo que você tinha que ficar com a pessoa, né, fazendo os exercícios em cima do cavalo. Eu achava bem legal. Meu, esse negócio do feno era a única parte que, pra mim, não é que eu achava que o cavalo ia avançar na minha mão, mas eu ficava lá com o terapeuta dando o feno lá pro cavalo. Mas sabe quando você sente uma coisa assim, você fica tenso, ficava um pouco tenso nessa parte. Porque você não tá vendo, né? Então. Ah, é. Essa Pra quem- questão, né? Você não consegue literalmente enxergar os sinais de perigo caso o animal apresente algum incômodo com você, né? Exatamente, eu falava pro terapeuta, assim, ficava. Eu fazia, não é que eu não fazia, eu fazia. Mas, assim, não era a minha parte preferida. Eu gostava de deitar no chão com eles. Eu vivia com carrapato. Nossa, que Chegava, coragem, menina. chegava em casa, minha mãe ficava caçando carrapato, Que coragem arrancando de os deitar carrapatos. com ele. Porque como eu acho que eu não tenho essa questão da falta do estímulo visual, eu sentia mais coragem, né? Assim, eu também fui me acostumando, porque eu era muito criança,
Então, entra de novo nessa questão do padrão de comportamento, de você reconhecer quando o animal tá à vontade com você. E eu gostava bastante de dormir nele, de deitar nele, de Hoje, fazer com o seu carinho. conhecimento, você faria isso de novo? Ah, faria. Se eu tivesse dinheiro, eu com certeza teria um cavalo e passaria muitas horas, quantas eu pudesse, durante a semana livre com ele. Em algum momento, você já, em algum atendimento, já acreditou demais, assim, tipo, não, o animal tá de boa comigo e de repente é surpreendida? Não, eu nunca dei essa confiança para pacientes que eu não conheço. Então, eu sempre fui muito rigorosa com relação à minha segurança. Se o animal apresentava qualquer tipo de situação de perigo, eu já falava, ó, vamos colocar uma focinheira. Eu levo, né, as focinheiras para os atendimentos. Aí o tutor coloca, tudo bonitinho. Aconteceu um acidente comigo uma vez, que não foi nem culpa minha, nem da pessoa que estava com o animal, da tutora, que eu fui atender um cachorro que a queixa era agressividade, e aí a gente fez a consulta com ele na coleira, com ela, tudo bonitinho. Quando terminou a consulta, que eu ia passar só instruções verbais, explicar a receita para ela, ela levou ele pro quarto e fechou ele no quarto para ele ficar mais calmo e ela conseguir prestar atenção no que eu ia dizer. E nesse mesmo tempo, o marido dela chegou, só que ele entrou pelas portas do fundo da casa, ele não sabia que eu estava lá, e aí ele foi direto pro quarto e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, o cachorro desceu correndo e aí ele pulou em mim e eu tive que tomar 24 pontos no rosto. Nossa. Mas foi assim, eu diria que a palavra foi uma cagada, assim. Não foi por culpa da mulher, nem culpa minha de ter sido indulgente. Foi uma situação que não dava para saber o que ia acontecer. E assim, você faz atendimentos, hoje em dia você faz atendimentos, né, nas casas da pessoa e também tem uma clínica, né, que você faz plantão. Eu faço plantão numa clínica popular, porque hoje em dia eu considero que a minha consulta não é um valor barato. E aí eu comecei a me sentir mal por todos os animais que eu estava deixando de atender por conta de dinheiro. E aí eu resolvi começar a trabalhar nessa clínica popular, que eu atendo um número bastante alto de animais para clínica geral mesmo. E é uma clínica de bairro, assim, num lugar que não é nobre, num lugar não é bem abastado de dinheiro, vamos dizer assim. E eu também atendo em algumas clínicas parceiras, que se a pessoa não quer que eu vá na casa dela e ela não quer fazer a consulta de forma online, de telemedicina, aí a gente faz esse intermediário nas clínicas que são parceiras comigo. Aí a pessoa agenda na clínica, eu vou até lá no horário combinado só para atender aquele paciente e depois eu vou embora. Mas geralmente você faz atendimento, além dessa clínica, nas casas onde a pessoa te chama. Isso, aí eu sempre vou com mais uma pessoa, porque eu também tenho medo de ir sozinha em lugar que eu nunca fui, assim, com gente que eu não conheço. Mas aí você atende por São Paulo inteiro? São Paulo toda, já cheguei a viajar, eu cobro pelo deslocamento, então se a pessoa faz muita questão que eu vá até a casa dela, eu preciso viajar, eu vou, e aí eu cobro por isso, mas assim, 99% é em São Paulo mesmo, às vezes até em Guarulhos, São Bernardo do Campo, mas aí sempre com uma taxa de deslocamento também. São Bernardo do Campo, minha cidade, aliás. E como você lida com essa questão do burnout? Porque, assim, você trabalha nas clínicas durante a semana e durante o final de semana você vai na casa das pessoas. Você sendo autista, como que você lida com isso para não entrar num estado de exaustão enorme, principalmente levando em consideração que a gente está no final do ano? Tá, eu geralmente entro em exaustão quando eu tenho que ter muito contato humano. Então, acontece mais por conta de eu ter que ver muitas pessoas do que por eu atender muitos animais. Eu faço meio que um ritual, assim, que quando eu vejo que eu começo a ficar muito mal, eu fecho a minha agenda num dia específico da semana e eu fico o dia inteiro ou dormindo, ou no quarto, no escuro, ou tiro para ficar vendo anime, fazer alguma coisa totalmente fora disso, que não envolva conversar com mais ninguém. E aí, às vezes, eu não consigo responder também as pessoas no WhatsApp, às vezes eu não consigo me comunicar, vamos dizer assim, eu entro meio que numa bolha, e aí eu só saio dessa bolha quando eu vejo que eu realmente consigo voltar a fazer aquelas atividades. Porque eu já me forcei a não fazer isso e continuar, né, trabalhando de forma intermitente. E aí eu tive crise de ansiedade, crise de pânico, e já aconteceu isso, inclusive, uma vez no meio de um plantão, e foi horrível. Então, hoje em dia, eu acho que eu aprendi a reconhecer o meu limite e não ultrapassar. Além de você viver sozinha, você optou por fazer isso eternamente ou você tem alguém assim que você se relaciona, algo assim, ou é sozinha eternamente?
Você vive sozinha, realmente? No último 1 ano e meio, agora eu moro com o meu namorado. Na verdade, ele mora comigo, né? Eu já morava aqui. Aí, quando a gente começou a namorar, depois de um tempo, ele veio morar aqui comigo. Então, agora a gente mora junto. E eu acredito que o resto da vida vai morar eu e ele agora. Quais foram as dificuldades da questão de adaptação dele em relação a você, levando para a questão do autismo? Eu acho que as minhas regras com relação a tudo. Por exemplo, tudo para mim tem um lugar certo. Quando eu chego em casa, eu tenho uma ordem de fazer as coisas. Então, vamos supor que eu cheguei em casa do trabalho e eu tô com uma bolsa, uma mochila e itens pessoais. Eu tenho uma ordem na minha cabeça de qual coisa eu tenho que guardar primeiro, no lugar dessa coisa. Meio que uns esquemas, assim, uns rituais, vamos dizer assim, que eu tenho que seguir. Então, eu acho que essa parte, até ele se acostumar, deve ter sido um pouco difícil para ele se adaptar. E também, por exemplo, tem que ter sempre 3 papéis higiênicos no banheiro, tem que ter sempre. A pia não pode ter nada de comida no ralo, porque eu tenho agonia de ficar olhando. Eu acho que são regras, assim, né? Eu sei que todas as casas têm regras que as pessoas, elas impõem entre elas e elas meio que seguem uma rotina. Mas como eu já estava aqui antes e ele veio, ele teve que se adaptar às regras que eu já tinha definido. Então eu acho que talvez isso pode ter sido um pouco difícil para ele, porque eu ficava... se eu vejo uma coisa, por exemplo, assim, você vem aqui em casa, e aí você pega, por exemplo, uma action figure minha, sei lá, do Godzilla, e você tira do lugar para ver e coloca em outro canto. E isso me irrita tanto que eu não consigo tirar dali e colocar no lugar. Eu tenho que pedir para outra pessoa ou para você fazer isso, porque não tá certo, sabe? Aquela questão da rigidez cognitiva, tipo, não fui eu que fiz, então é difícil para mim ter que arrumar. Entendi. Eu não me importo que as pessoas peguem as minhas coisas, que elas vejam e tudo mais. Mas eu me importo da forma com que as coisas estavam, que elas continuem daquela forma. Carol, em nome da Rádio Paraty FM, do programa Espaço da Inclusão, parceria conosco, canal do YouTube da Rádio Teletema, gostaria de agradecer a sua atenção, gentileza com o nosso programa. Deixa uma mensagem final para os nossos ouvintes. Eu que agradeço. E a minha mensagem, eu acho que seria, independente do diagnóstico que você que está ouvindo tem, ou que você acha que você tem, que você ainda está indo atrás para descobrir, ou deficiência, você não tem que deixar as outras pessoas te definirem por conta disso. Inúmeras vezes já me falaram que eu não poderia fazer certas coisas, ou que eu não conseguiria fazer certas coisas por conta de rigidez cognitiva, ou de certas características. E você vê, assim, eu consegui ir para o Japão sozinha, do outro lado do mundo. Fiquei lá 30 dias resolvendo tudo que eu tinha que resolver, sem apoio, né? Tava sozinha, sem ninguém de conforto, sem os meus animais. Então, a gente consegue também enfrentar desafios que as pessoas neurotípicas conseguem enfrentar, só que de uma forma diferente. A gente só tem que aprender a se respeitar, eu diria. Você se respeitando, você consegue fazer qualquer coisa que qualquer outra pessoa poderia fazer também. Ok, conversamos com Carolina Lomolotov, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.